Virgínia Fonseca e Zé Felipe parecem estar escrevendo um roteiro próprio de novela. Quando todo mundo achava que a separação em julho tinha colocado um ponto final nessa história, eis que surgem sinais de que talvez o fim seja apenas uma vírgula. Menina, a internet quase parou quando os dois foram flagrados passando o fim de semana inteirinho juntos, na companhia dos filhos Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo. Era risada daqui, troca de olhares dali e uma sintonia que não parecia em nada com a de um casal que teria terminado de vez. E o mais curioso, essa aproximação não aconteceu de uma hora para outra. Fontes próximas garantem que tudo começou com um gesto que deixou os fãs arrepiados. Zé Felipe teria mandado um presente super romântico para Virgínia. Daqueles presentes que não se compram em qualquer esquina, sabe? Um mimo carregado de significado, que fez muita gente acreditar que o coração dele nunca deixou de bater mais forte por ela. E como se não bastasse o presente, Zé apareceu de surpresa em Goiânia. E foi aí que o enredo começou a tomar corpo. Quem acompanhou de perto garante que os dois passaram dias juntos, circulando com os filhos como se nada tivesse acontecido. O sorriso no rosto de Virgínia, os olhares cúmplices e até o jeito como eles interagiam, tudo lembrava os velhos tempos, quando ainda eram o casal queridinho da internet. Claro que a notícia caiu como uma bomba nos bastidores da web. Em minutos, as redes sociais foram tomadas por comentários, teorias e até campanhas de fãs pedindo pela volta oficial do casal. A internet, como sempre, entrou em ebulição. De um lado, tem gente vibrando como se fosse gol em final de Copa do Mundo. É o amor vencendo mais uma vez. Eles nasceram um para o outro, escreveram alguns seguidores, cheios de esperança. Do outro, há quem desconfie. Alguns acreditam que essa reaproximação pode ser apenas um reflexo da convivência pelos filhos. Outros levantaram a hipótese de que o tal divórcio poderia ter sido uma pausa estratégica, uma forma de afastar a pressão da mídia enquanto eles ajeitavam as coisas em silêncio. E convenhamos, essa teoria até faz sentido. Afinal, tanto Virgínia quanto Zé Felipe sempre foram muito atentos à imagem pública. Eles sabem o peso que carregam como casal influente e como cada passo dado vira assunto instantâneo nas redes. Mas, mesmo que fosse uma jogada de bastidores, o público não parece disposto a aceitar um adeus definitivo. Existe um apego coletivo à imagem dos dois juntos. Eles construíram não apenas uma família, mas uma narrativa acompanhada por milhões de pessoas. E o público, acostumado a participar dessa jornada, simplesmente não está preparado para vê-los separados para sempre. Os registros do fim de semana reforçaram ainda mais essa ideia. Vídeos e fotos mostraram os dois cercados pelas crianças, em clima leve, sorrindo, como se o divórcio nunca tivesse existido. Para muitos, esse foi o sinal mais claro de que ainda há muito mais amor do que eles admitem publicamente. E é justamente essa contradição que alimenta os rumores. Se eles ainda sentem tanto carinho, por que anunciaram o fim? Seria a pressão da rotina? Seria desgaste natural de uma relação exposta demais? Ou apenas uma forma de tentar reencontrar o equilíbrio longe das câmeras? Enquanto ninguém responde, os fãs seguem especulando. Portais de notícia não param de publicar teorias e cada detalhe vira um enigma. Se um posta uma música romântica, pronto, é indireta. Se aparece sem aliança, pronto, é crise. Se surge junto de novo, pronto, é reconciliação. E no meio de tudo isso, Virgínia segue sendo o centro de tudo. Ela, que já se acostumou a viver sobre os holofotes, parece mais cautelosa dessa vez. Evita declarações diretas, posta conteúdos mais sutis e, em certos momentos, até deixa escapar olhares que entregam mais do que as palavras. O fato é que o público sente. Há uma energia no ar, uma sensação de que essa história ainda não chegou ao capítulo final. E talvez, como em toda boa novela, o que estamos presenciando seja apenas uma virada inesperada. Porque, vamos combinar, o timing é perfeito. Pouco tempo depois da separação oficial, uma aproximação cheia de gestos românticos e aparições públicas. Não é à toa que muitos acreditam que os dois possam estar ensaiando uma volta triunfal. Mas até agora, nenhum dos dois confirmou nada oficialmente. Silêncio total.
E esse silêncio, por incrível que pareça, só aumenta ainda mais a curiosidade. O silêncio de Virgínia e Zé Felipe, que para alguns soa como indecisão, para outros é pura estratégia. Porque, convenhamos, eles nunca foram um casal comum. Tudo na vida deles sempre foi acompanhado de perto, analisado e amplificado pelas redes sociais. Então, se há algo acontecendo entre eles, cada passo está sendo calculado. E é justamente essa ausência de uma confirmação oficial que faz a curiosidade do público chegar ao auge. O que está acontecendo entre eles? É apenas amizade e convivência em nome dos filhos ou há, por trás dos bastidores, uma reconciliação em andamento? O que se sabe até agora é que nos últimos dias as aparições juntos se tornaram cada vez mais frequentes. E não é só pela questão familiar. Pessoas próximas garantem que Zé Felipe tem se mostrado mais presente, mais disposto a estar ao lado de Virgínia em momentos que vão além da criação dos filhos. Há quem diga que os dois voltaram a compartilhar confidências, risadas e até segredos, como nos velhos tempos em que eram inseparáveis. E o mais curioso, essa aproximação não aconteceu de uma hora para outra. Fontes próximas garantem que tudo começou com um gesto que deixou os fãs arrepiados. Zé Felipe teria mandado um presente super romântico para Virgínia. Daqueles presentes que não se compram em qualquer esquina, sabe? Um mimo carregado de significado que fez muita gente acreditar que o coração dele nunca deixou de bater mais forte por ela. E como se não bastasse o presente, Zé apareceu de surpresa em Goiânia. E foi aí que o enredo começou a tomar corpo. Quem acompanhou de perto garante que os dois passaram dias juntos, circulando com os filhos como se nada tivesse acontecido. O sorriso no rosto de Virgínia, os olhares cúmplices e até o jeito como eles interagiam, tudo lembrava os velhos tempos, quando ainda eram o casal queridinho da internet. Claro que a notícia caiu como uma bomba nos bastidores da web. Em minutos, as redes sociais foram tomadas por comentários, teorias e até campanhas de fãs pedindo pela volta oficial do casal. A internet, como sempre, entrou em ebulição. De um lado, tem gente vibrando como se fosse gol um final de Copa do Mundo. É o amor vencendo mais uma vez. Eles nasceram um para o outro, escreveram alguns seguidores, cheios de esperança. Do outro, há quem desconfie. Alguns acreditam que essa reaproximação pode ser apenas um reflexo da convivência pelos filhos. Outros levantaram a hipótese de que o tal divórcio poderia ter sido uma pausa estratégica, uma forma de afastar a pressão da mídia enquanto eles ajeitavam as coisas em silêncio. E convenhamos, essa teoria até faz sentido. Afinal, tanto Virgínia quanto Zé Felipe sempre foram muito atentos à imagem pública. Eles sabem o peso que carregam como casal influente e como cada passo dado vira assunto instantâneo nas redes. Mas, mesmo que fosse uma jogada de bastidores, o público não parece disposto a aceitar um adeus definitivo. Existe um apego coletivo à imagem dos dois juntos. Eles construíram não apenas uma família, mas uma narrativa acompanhada por milhões de pessoas. E o público, acostumado a participar dessa jornada, simplesmente não está preparado para vê-los separados para sempre. Os registros do fim de semana reforçaram ainda mais essa ideia. Vídeos e fotos mostraram os dois cercados pelas crianças, em clima leve, sorrindo, como se o divórcio nunca tivesse existido. Para muitos, esse foi o sinal mais claro de que ainda há muito mais amor do que eles admitem publicamente. E é justamente essa contradição que alimenta os rumores. Se eles ainda sentem tanto carinho, por que anunciaram o fim? Seria a pressão da rotina? Seria desgaste natural de uma relação exposta demais? Ou apenas uma forma de tentar reencontrar o equilíbrio longe das câmeras? Enquanto ninguém responde, os fãs seguem especulando. Portais de notícia não param de publicar teorias e cada detalhe vira um enigma. Se um posta uma música romântica, pronto, é indireta. Se aparece sem aliança, pronto, é crise. Se surge junto de novo, pronto, é reconciliação. E no meio desse turbilhão, Virgínia segue sendo o centro de tudo. Ela, que já se acostumou a viver sobre os holofotes, parece mais cautelosa dessa vez. Evita declarações diretas, posta conteúdos mais sutis e, em certos momentos, até deixa escapar olhares que entregam mais do que as palavras. O fato é que o público sente. Há uma energia no ar, uma sensação de que essa história ainda não chegou ao capítulo final. E talvez, como em toda boa novela, o que estamos presenciando seja apenas uma virada inesperada.
Porque, vamos combinar, o timing é perfeito. Pouco tempo depois da separação oficial, uma aproximação cheia de gestos românticos e aparições públicas. Não é à toa que muitos acreditam que os dois possam estar ensaiando uma volta triunfal. Mas até agora, nenhum dos dois confirmou nada oficialmente. Silêncio total. E esse silêncio, por incrível que pareça, só aumenta ainda mais a curiosidade. O silêncio de Virgínia e Zé Felipe, que para alguns soa como indecisão, para outros é pura estratégia. Porque, convenhamos, eles nunca foram um casal comum. Tudo na vida deles sempre foi acompanhado de perto, analisado e amplificado pelas redes sociais. Então, se há algo acontecendo entre eles, cada passo está sendo calculado. E é justamente essa ausência de uma confirmação oficial que faz a curiosidade do público chegar ao auge. O que está acontecendo entre eles? É apenas amizade e convivência?